Galera, beleza? Vamos continuar com a nossa aula de equações trigonométricas, beleza? Então, a aula de hoje agora é sobre os cossenos. Então, para dar uma clareada na aula de seno, eu quero que vocês entendam melhor sobre o cosseno. O cosseno, ele tem como eixo x o seu principal. Então, todos os seus resultados são derivados desse eixo aqui, ó, do eixo x, ó. Esse eixo aqui. Então, sempre vai ter um ângulo do primeiro quadrante que vai rebater no do quarto quadrante e vice-versa. Eles vão ter igual porque o comprimento do eixo x é que determina o valor do cosseno, beleza? Então, se o comprimento do eixo y era que determinava o valor do seno, no cosseno é o eixo x, beleza? Os ângulos são exatamente iguais, só que eu quero deixar atento para vocês uma coisa. Diferentemente do seno, eu vou fixar uma coisa aqui para você. Na letra A, eu vou deixar intervalo aberto. E na letra B, eu vou deixar o intervalo fechado. Para mostrar para vocês que existem duas maneiras diferentes de se resolver, tá ok? Porque o cosseno é diferente. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso aqui, ó. O intervalo aberto é o seguinte. Como o cosseno ele tem um ângulo do primeiro e quarto quadrantes iguais, né? E no segundo e no terceiro são iguais. O que eu quero dizer é o seguinte, é que se ele sobe x e ele desce x, ele para no mesmo resultado. Vou repetir. Se ele sobe x, ou seja, se ele sobe 30 graus, ele vai parar no ângulo de 30 graus. Mas se ele descer 30 graus, ele vai parar no ângulo de 330. O ângulo de 330, o cosseno de 330 é igual ao cosseno de 30, ou seja, o cosseno de 30 é igual ao cosseno do negativo de 30 graus. Então, para dar uma resposta de forma geral, basta você encontrar o seu padrão e dizer que tanto o positivo dele quanto o negativo dele geram os resultados, ok? Então, por exemplo, letra A, eu quero saber o cosseno de meio. Primeira coisa, quem é seu padrão? Quem é o ângulo que o cosseno dá meio? O ângulo que o cosseno dá meio vale 60 graus. Beleza? 60 graus. Ou seja, então, o ângulo x ele vai ser o ângulo de 60 graus. Vamos responder fixado, tá? Minha caneta está um pouquinho ainda desconfigurada, eu ainda não aprendi ainda a mexer com perfeição. E aí, agora deu uma travada aqui, ó. Foi. Então, olha só, vamos lá, ó. Ângulo 1. Ai, caramba. Ângulo 1. O x vai ser o π sobre 3 mais 2kπ. Tudo bem? Se você quisesse descobrir quem é o outro ângulo está no quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, você teria que encontrar o outro x como essa fórmula aqui, ó. Que tá aqui, que eu vou apagar primeiro para vocês poderem entender, cara. Tá aqui. Quem é a fórmula? 2π menos alfa. Quem é o 2π menos alfa? 2π menos alfa vai ser o 2π menos o alfa, que é π sobre 3. Opa! 2π menos alfa, 2π sobre 3. Então, vai ficar 3 vezes 2π, 6π. 6π menos π, 5π sobre 3. Então, o ângulo do quarto quadrante seria o 5π sobre 3 mais 2kπ. Se ele te pergunta quem são os ângulos que dá o resultado, você responderia. O ângulo seria π sobre 3 e o ângulo seria 5π sobre 3. Porém, ele não te perguntou quais são os ângulos, ele está te perguntando de forma geral. Aí a resposta geral só importa o primeiro, porque o seu resultado vai ficar assim de laranja, ó. Como é que ele ficaria? Solução. X pertence aos reais, tal que o x vai ser igual a tanto positivo quanto negativo do π sobre 3 mais 2kπ. Porque negativo dele faz ele girar para baixo. E o negativo dele faz ele parar sempre aqui. Então, positivo, gira para cima. Negativo, gira para baixo. É um pouco confuso, porque é muito novo. Tá ok? Mas vocês precisam compreender isso. Na letra B, por exemplo, o resultado é negativo. Aí eu vou te perguntar, quem é o valor do alfa? Quem é o valor do alfa? Quem é o seu padrão? O cosseno vai ser o ângulo de 30 graus.
Só um minutinho, que o meu sinal de igual toda hora tá colando. Aqui, vem para cá. Então, o ângulo vai ser o de 30 graus. E quem é o cosseno de 30 graus? É o cosseno de π sobre 6. Ou seja, esse é seu padrão. Só que, como o cosseno é negativo, tem que ser um cosseno no segundo quadrante e no terceiro quadrante. Então, qual vai ser o resultado? Vai ser o primeiro valor de x, vai ser o ângulo no segundo quadrante. Como é que a gente descobre do segundo quadrante? π menos alfa. Ou seja, π menos π sobre 6. Quem é o π menos π sobre 6? 6 vezes π, 6π. 6π menos π, 5π sobre 6. Esse é o valor. Daqui a pouco a gente vai lá e coloca mais 2kπ. Beleza? E quem seria o segundo ângulo? O segundo ângulo está no terceiro quadrante. O terceiro quadrante é π mais alfa. Quem é o π mais alfa? O π mais alfa vai ser o π mais π sobre 6. 6 vezes π, 6π. 6π mais π, 7π sobre 6. Então, se ele te pede os dois ângulos, esses são os dois ângulos que geram o cosseno menos raiz de 3 sobre 2. Mas se ele quiser de forma geral, como é que vai ser a solução? A solução a gente escreveu de laranja, vamos permanecer. Sua solução será x pertence aos reais, tal que x é igual ao mais ou menos o primeiro resultado. Quem é o primeiro resultado? Aqui, ó. 5π sobre 6 mais 2kπ. Beleza? Então, de forma geral. Aí, Michel, quando é que eu vou saber que ele quer de forma geral quando ele quer o valor? Quando ele quer o valor, ele vai dizer assim, determine o cosseno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2 no intervalo entre 0 e 2π. Porque entre 0 e 2π, ele está falando dentro daquela volta. Dentro daquela volta só tem esses dois resultados. Agora, se ele não determinar esse intervalo, então a sua resposta tem que ser de forma geral. E a resposta de forma geral é respondida dessa forma aqui. Tudo bem, galera? Espero ter ajudado vocês na parte do cosseno. Próxima aula tangente. Deixa o like, tá? Se inscreva no canal para dar aquela moral. E tamo junto!